Legal. E aí a ideia aqui é que eu traga alguns exemplos que geralmente acontecem no seu dia a dia profissional de educação física e você que não é da área, né, e dá algum suporte para profissional de educação física, também conhecer um pouco, entender um pouco melhor, até para a sua aplicação ficar um pouco mais fácil, né? Então, você que está assistindo, fique totalmente à vontade para poder enviar as suas dificuldades ou dúvidas que você tem quando está prescrevendo para o seu aluno ou para o seu atleta, independente de qual é o seu ramo. Então, quando vamos prescrever, né, também precisamos entender os princípios. O Bruno quase que começou a responder a minha próxima pergunta. E eu acho que era quase que natural, por isso que ele adivinhou. Porque né, temos vários princípios, né, alguns deles individualidade biológica, variabilidade das cargas, progressão do treinamento e a especificidade, que é o assunto que a gente vai falar na próxima quinta-feira. Então, para quem acompanha as nossas lives, vocês vão se recordar que a gente já trouxe outros exemplos aqui, que os princípios eles estavam dentro ali do monitoramento, né, dentro do assunto do monitoramento que a gente trouxe, avaliação, planejamento, a gente não consegue desmembrar, né? Então, você que nunca assistiu, entre lá no nosso canal do YouTube para assistir a gravação, né? E aí, Bruno, então, por favor, conceitue, né, o que são estes princípios ou o que é um princípio? Muito bom, muito bom. Pode parecer algo simples, né? Algo banal, mas vocês vão perceber ao longo da live de hoje que isso é o calcanhar de Aquiles da grande maioria das nossas prescrições. Os princípios do treinamento, eles são denominados como instruções superiores para as ações no treinamento esportivo. Ou seja, é a base geral de orientação. Então, quando a teoria do treinamento começou a ser formulada, e isso é bem recente, né? Isso não é algo tão antigo assim, quando eles começaram a estruturar toda a teoria do treinamento, o que eu precisava fazer em diferentes situações para treinar um indivíduo? Qual que era a base? Surgiu essa ideia do princípio, que é o norteador. Ou seja, tudo que eu for prescrever deve atender essas linhas, né, que não são regras, mas são norteadores, porque isso vai facilitar eu atingir o alto desempenho. E aí, quando você passa a ler as evidências atuais da literatura, você começa a perceber que, independente do estudo que seja feito ou do contexto que seja feito, ele sempre tende a voltar para um princípio. Vamos dar um exemplo. Quando você está lá no monitoramento da carga, comparando métodos de você prescrevendo planejamento em blocos e prescrevendo baseado no monitoramento da carga, e você percebe que em algumas situações, quando você prescreve baseado no monitoramento da carga e não em uma progressão fixa, o indivíduo tem uma evolução de desempenho maior quando é prescrito baseado no monitoramento da carga. Isso eu estou citando um estudo de variabilidade da frequência cardíaca comparada à periodização em blocos. Os indivíduos treinaram baseado na variabilidade da frequência cardíaca, que é a medida que ajuda a gente a entender a recuperação, tiveram maior evolução da potência aeróbica. Por que isso aconteceu? Princípio da individualidade biológica. Alguns indivíduos responderam de maneira com a pior recuperação àquela carga, e ao ele ter a alteração da carga baseada no monitoramento, fez com que ele tivesse uma adaptação melhor do que o grupo em que todos os indivíduos seguiram a mesma prescrição. Então você atendeu ali o princípio da individualidade. O artigo não falava hora nenhuma de princípio da individualidade biológica, mas ele estava presente de maneira implícita ali naquele processo. Por isso que a gente fala do pilar monitoramento. Ainda dentro do pilar monitoramento, você tem uma medida lá que a gente ensina na mentoria que chama monotonia da carga. Tem no nosso curso de monitoramento também. Você pode ter isso acesso dentro da mentoria, mas no nosso curso de monitoramento separado. Tem uma medida que a gente fala sobre monotonia da carga, que ela mede o quanto a carga ficou estável ao longo da semana ou variou muito ao longo da semana, baseado na carga interna. Quando esse indicador ele sobe muito, quer dizer que a carga variou pouco. Qual princípio você rompeu? O princípio da variabilidade das cargas. Ou seja, gente, esses princípios estarão implícitos no nosso treinamento sem que a gente perceba. A questão é que quando você tem isso claro na sua cabeça, você passa a ficar mais atento quando isso para de acontecer e aí você identifica algum efeito negativo que possa estar acontecendo.